Então, o termo de referência, ele é usado quando a gente vai fazer um projeto e que o projeto inclui aquisição de bens, envolver aquisição de bens ou prestação de serviço, conforme está aqui na portaria. Vamos ver o que mais que fala de termo de referência aqui na portaria? Aqui fala também, olha, sobre a realização do processo licitatório, sob sua inteira responsabilidade, observando o disposto no artigo 49 desta portaria, assegurando a correção dos procedimentos legais, a suficiência do projeto ou do termo de referência. Então, o processo licitatório, quando for ser feita a licitação, ele tem que levar em conta o termo de referência que foi feito, tá? Ok, vamos ver o que mais aqui já foi revogado, né? Por outra portaria interministerial. Vamos ver o que mais que fala aqui. Utilize o projeto de engenharia diferente daquele da licitação, desacordo com o estabelecido do projeto básico ou termo de referência aprovado, sob pena de rescisão do instrumento. Quer dizer, se o projeto de engenharia estiver em desacordo com o termo de referência, então pode haver rescisão do instrumento pactuado. Isso aqui é quando o projeto é pago pelo órgão. Vamos ver o que mais. Cadastramento de proposta de trabalho, da contrapartida do plano de trabalho, do projeto básico e do termo de referência. Aqui na portaria fala especificamente, tem um capítulo aqui sobre projeto básico e termo de referência. Olha, um capítulo inteiro. Então fala aqui que nos instrumentos, o projeto básico acompanhado de anotação de responsabilidade técnica, no caso projeto básico aqui, é para projetos quando envolver obra, projeto de engenharia, ou termo de referência, no caso de aquisição e de aquisição de bens ou de serviços, deverão ser apresentados antes da celebração. O termo de referência é apresentado antes da celebração do convênio, sendo facultado ao concedente exigi-los depois, desde que antes da liberação da primeira parcela dos recursos. Então, o termo de referência, ele é apresentado antes da assinatura do convênio, mas às vezes o convênio pode ser assinado com cláusula suspensiva e o termo de referência pode ser apresentado depois, porém, tem que ser apresentado antes da liberação de recurso. Aqui no parágrafo 1º do artigo 21 fala: o projeto básico ou termo de referência poderá ser dispensado no caso de padronização de objeto a critério da autoridade competente do concedente em despacho fundamentado. Pode acontecer, não tem visto acontecendo, tá, gente? O projeto básico ou termo de referência será apreciado pelo concedente ou pela mandatária e, se aprovado, integrado ao plano de trabalho. Então, olha como ele é importante. Nos casos em que houver divergência de valores entre o plano de trabalho aprovado e o projeto básico e termo de referência aprovado, os partícipes deverão providenciar as alterações no plano de trabalho e no instrumento. Então, tudo tem que estar de acordo. O termo de referência e o plano de trabalho aprovado, eles têm que estar em consonância, eles têm que falarem a mesma língua, tá? Ok. Continuando, vamos ver o que mais que fala aqui. Constatados vícios sanáveis no projeto básico no termo de referência, esses serão comunicados aos convenentes, que disporá de prazo para saná-los. Então, se a gente apresentar o projeto básico ou o termo de referência e ele tiver algum erro, mas se for um erro que dá para corrigir, alguma coisa assim, o Ministério, o órgão, nos dá prazo para fazer essa correção, né? E assim por diante. Então, o termo de referência, ele é extremamente importante em um projeto e ele é apresentado antes de liberação de recurso. Então, se você tem um projeto de aquisição de bens, você tem que apresentar o termo de referência para você receber as parcelas, tá? Ok, deixa eu ver se aqui embaixo tem mais alguma coisa muito importante sobre o termo de referência. Deixa eu ver. O aceite do termo de referência ou a emissão do laudo de análise técnica de instrumentos celebrados com cláusula suspensiva. Só cita.
Ó, o termo de referência deverá ser aprovado previamente à celebração dos instrumentos. Isso no caso... Ok, então concluindo, o termo de referência é muito importante, ele é citado na portaria interministerial 424 25 vezes. Então por aí vocês veem o quanto ele é importante, né, gente? Então a gente precisa realmente saber fazer um termo de referência, a gente precisa entender para que ele serve. Então ele é a base para uma aquisição de bem e de ou de um serviço, tá? Mas o que tem um termo de referência? Você tem que fazer o termo de referência com base em 3 orçamentos, né? Conforme falou a portaria interministerial. Então o que eu fiz aqui? Eu trouxe para vocês um modelo de 2 termos de referência que a gente usa mais comumente, que são os termos de referência do Ministério Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, do MAPA, que a gente usa muito para aquisição de máquinas e equipamentos, e eu trouxe também um modelo de termo de referência do Ministério do Desenvolvimento Regional, que a gente tem usado muito ultimamente. Esses 2 modelos, e como eles são diferentes, eu trouxe para vocês ver a diferença e conhecer os 2. Vale a pena vocês lembrarem que se o Ministério ele te pedir o termo de referência e ele tiver um modelo próprio, ele vai te mandar esse modelo. Se ele não aceitar nenhum desses modelos aqui, ele vai te mandar o modelo dele, tá bom? Então, não é nada que você precisa ficar sofrendo muito por causa de modelo. E se eu não achar o modelo e tal, não preocupe com isso não, o Ministério te manda o modelo.